Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Tudo em paz por aí com vocês? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar mais uma live, tá? Nós vamos fazer aqui pelo Instagram, né? Pela primeira vez. Então, pessoal que está entrando aí no Instagram, eu vou estar olhando às vezes mais para cá. Não se sintam rejeitados, tá? É porque aqui está a câmera onde a gente está fazendo a gravação também, para depois poder publicar isso e deixar disponível para todo mundo que quiser ver. Então, pessoal do Instagram, fala aí, Espadão, tudo bem? Eli, um beijo, que bom que vocês estão aqui, viu? Muito feliz por vocês estarem aqui. Nós vamos falar sobre esse tema, meditação e gratidão. Um tema incrível. Acho que é um assunto que a gente ouve falar muito, mas às vezes a gente até não sabe muito sobre esse assunto. Então vamos dar aí mais alguns minutinhos para o pessoal poder chegar, certo? Para o pessoal tá chegando mais gente. Tamo junto, gente. Obrigado aí o pessoal do Insta que tá aqui com a gente. Nós já vamos começar em breve. Obrigado ao pessoal também aqui que já tá entrando no Facebook. Se você... Pessoal do Facebook que já está entrando, pode ir dando... Claudinha, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos esperando aqui mais uns segundinhos para a gente ver o pessoal todo entrando. Legal, legal. Gente, obrigado, Vilma, obrigado. Odete por estar aqui com a gente. Tamo junto, Espadão. Tamo junto, irmão. Obrigado mesmo. Pessoal aqui do Face, obrigado de coração por estar todo mundo chegando. Boa noite, Claudinha. Boa noite, mano delas. É isso aí. Bora pra frente. Chega de mimimi. Vamos falar sobre esse assunto que eu tenho, na verdade, sido procurado, né, para falar sobre felicidade, que é um tema que para a maioria das pessoas ainda é muito abstrato e é um sentimento, mas parece que não tem como medir, ou até mesmo quando se fala de felicidade, não tem muito como saber efetivamente o que fazer e como fazer as coisas para ser mais feliz, né? Parece que a felicidade é meio que algo obscuro, assim, a gente vai andando, vivendo, e o que vai acontecendo vai definindo o quanto a gente vai ser feliz ou não, mas não é isso, tá? Não é isso. Felicidade hoje, cientificamente comprovado, tem princípios, e é isso que a gente vai abordar nas lives, nos vídeos, para vocês que nos acompanham, aí o pessoal que está aí no Insta, também no Face, fiquem ligados nos stories, nas publicações, nos vídeos, porque nós vamos falar sobre 5 princípios cientificamente comprovados que elevam o nosso nível de satisfação com a vida, nos nossos relacionamentos, vida espiritual, vida profissional, enfim, em todas as áreas da nossa vida é o que a gente vai falar. Bom, chegando aí mais gente, obrigado pessoal do Insta que tá chegando também, obrigado pessoal aqui do Face. Então, bora começar. Eu vou só aqui... Então, pessoal do Insta, às vezes eu vou estar falando para cá, mas como eu disse, estamos juntos, eu vou estar dando uma olhada aí. E no final, para quem ficar com a gente até o final, tem um presente muito especial, que eu tenho certeza, isso é uma informação científica, tá? Mas essa informação científica, mais do que uma informação, é algo que transforma, que gera resultado. Então eu não vou estar aqui falando de teoria, eu não estou aqui para ficar falando de coisas que talvez você fale assim, uau, que interessante, mas e daí? Como eu aplico isso na minha vida? Para que serve isso? Não, nós vamos estar falando de coisas profundas, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Aqui, beleza. Centralizar ela. E beleza. Então, iniciando a nossa live oficialmente, vamos falar então hoje sobre meditação. E esse é um assunto que está muito em pauta, né? Toda a gente vê pessoas falando, não, olha, eu medito, eu estou buscando meditar. Enfim, a gente vê isso também numa linguagem religiosa, a gente vê muito falar sobre meditação em linguagem religiosa, mas mais uma vez eu quero falar para vocês que o grande objetivo aqui é falar sobre o assunto na visão científica, né?
Então, como eu falei, meditação, gratidão, então nem se fala. Quando se fala de assuntos religiosos, gratidão, então é algo que abundantemente se fala. E nós vamos falar, então, na visão científica, mas também na visão bíblica. E aí eu estou trazendo para vocês um conceito, um princípio que, na verdade, se você não acredita em Deus... ok, tá tudo certo, entenda o princípio, eu não estou aqui para te falar que religião é boa ou não é nada disso o nosso objetivo, muito pelo contrário, é falar sobre princípios, aonde a ciência ela está convergindo ou está divergindo do que tem no livro histórico, que é a Bíblia. Talvez a maioria das pessoas não saibam, mas é o livro mais vendido, o livro mais traduzido e o livro mais utilizado pela ciência no mundo para comprovar experimentos ou buscar referências sobre acontecimentos históricos, enfim. Então ali a Bíblia ela retrata a história, então ela é o livro que a ciência busca. Bom, mas enfim, vamos lá. Com certeza todo mundo... Vocês que estão aí no Facebook, pessoal do Insta, que está acompanhando a gente, eu tenho a convicção, eu estou certo, que você já ouviu falar dessas duas coisas. Tanto sobre meditação, quanto de gratidão. Talvez você não conheça a fundo sobre o assunto, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse, ou qualquer pessoa que perguntar para você assim, você acha que é benéfico? Você já deve ter ouvido falar de várias coisas. Com certeza isso faz bem para a saúde, a meditação traz paz, acalma as pessoas, e a gratidão torna a pessoa mais positiva, tal. Só que aí quando a gente não conhece as evidências, ou não tem a convicção, ou não está certo do que realmente isso significa, a tendência é que a gente saiba e não pratique. E aí o grande objetivo das nossas lives é trazer o que a ciência tem descoberto, mas trazer isso de forma prática, para que você consiga utilizar na sua vida e passar isso para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas do seu ambiente de trabalho, ok? Bom, só para, antes de continuar, tá todo mundo me ouvindo bem? Se você estiver me ouvindo bem, me vendo bem e a conexão estiver legal, dá um ok aí, fala sim, enfim, dá um sinal para mim de que vocês estão me ouvindo bem e que a conexão tá legal. Vai sinalizando para mim aqui, porque às vezes eu vou falando, tá? Vivi, tá? Então tá legal? Estão me ouvindo? Pessoal do Face, tá legal? Vocês estão conseguindo me ver e ouvir? Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Legal, então tá, se a conexão tá bacana, ótimo, então bora continuar. Então assim, voltando, a gente ouve falar, sabe dos benefícios, aí a grande pergunta é, será que meditação e gratidão, existe um ponto em comum? Elas se encontram na ciência? Elas têm um ponto de conversão? E aí acrescento ainda, será que, falando biblicamente, que são princípios, né, de que as pessoas acreditam, será que elas também se juntam ou não? Algumas se juntam e outras se divergem e isso vai virar uma bagunça. Então se liga aí, fica com a gente até o final que você vai entender isso. Bom, vamos lá. Vamos começar pela meditação. O que é meditação? Meditação na ciência também é chamado, e a partir de agora, muito você vai ouvir falar sobre o mindfulness, que é a palavra utilizada para meditação. Porque assim como fala de Bíblia e já busca, a nossa mente já traz para o cristianismo, né? Já traz católicos, evangélicos, enfim... Quando se fala de meditação, a maioria das pessoas pensa em budismo ou pensa em alguma religião. Só que a meditação para a ciência, por isso que ela tem usado muito o termo mindfulness, que significa atenção plena na tradução do inglês, tá? Porque a meditação para a ciência também tem de ser oração, tá? Então, quando a gente falar aqui de meditação, se você crê em Deus, se você é religioso, entenda a oração, ok? Então, o tempo todo eu também vou estar falando meditação e oração. Bom, legal. A meditação é esse estado de atenção plena. Aí eu decidi buscar no dicionário. O que significa no dicionário a palavra meditação? A palavra meditação significa o ato de pensar
com grande concentração de espírito. Olha que legal. Então o próprio dicionário hoje já está trazendo essa visão espiritual. Então ele fala que é o ato de se concentrar, da grande capacidade de se concentrar espiritualmente falando. E aí eu encontrei uma outra tradução que diz o seguinte: o mindfulness e a meditação é o exercício espiritual que prepara para a contemplação. E isso eu achei incrível. Quando eu vi essa definição sobre o exercício espiritual que prepara para a contemplação, me veio um insight. Eu particularmente, assim, como eu disse, você pode não acreditar e eu vou respeitar isso, mas eu acredito muito em Deus, tá? Eu sou cristão e eu acredito muito em Deus. E eu leio, eu estudo a Bíblia, eu decidi estudar a ciência da felicidade e juntamente com isso, para entender dentro da minha visão do que eu acredito, a Bíblia. E aí, na hora que eu li isso, esse estado de contemplação, cara, me veio na hora duas passagens bíblicas que diz o seguinte: a primeira, que Deus fala que nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança dele, certo? Então, se a gente é a imagem e semelhança, significa que a gente é parecido e age de igual forma e vice-versa. Ele também age de igual forma algumas coisas como a gente. E quando se fala de contemplação, e aí foi a segunda passagem que me veio à mente, foi a de Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, onde discorre a criação do mundo. E aí a Bíblia começa a descrever dizendo que a terra era sem forma e vazia, e aí Deus deu forma, e aí ele fez luz, e teve trevas, e a luz ele chamou de dia, e a trevas ele chamou de noite, e aí criou plantas, o mar, colocou limites na água, e ele vai falando tudo que ele foi fazendo dia após dia. E no final, no versículo 31, que é incrível, porque vai de encontro com essa definição do dicionário que fala que meditação é o exercício espiritual que prepara para a contemplação. No capítulo 1 e versículo 31 de Gênesis, fala o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O que isso significa? Que quando Deus fez tudo, ele parou e contemplou a própria criação e disse: cara, é muito bom. Ou seja, ele exercitou a contemplação e o que a gente vai falar também sobre gratidão. Sobre essas duas partes a gente já vê que o próprio Deus fez isso. Bom, especificamente entrando agora em meditação, tá? Meditação. Nós vamos falar de 4 benefícios cientificamente comprovados, beleza? Pessoal do Instagram, tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Pessoal do Face, tudo certo aí? Podemos continuar? Então vamos embora? Vamos nessa? Então beleza. Primeiro benefício da meditação cientificamente comprovada, tá? Sem achômetro, sem o que eu acredito, enfim, mas o que a Bíblia diz. O primeiro é que a meditação, ela acelera a nossa capacidade de processamento cerebral. O que é isso? As pessoas que oram e que meditam, elas alteram o formato, a geometria da superfície do cérebro. Nossa, o que é isso? Visão muito técnica. O nosso cérebro, eu vou até aqui compartilhar com vocês para o pessoal que tá nos vendo aqui no Facebook, é onde eu estou fazendo a live e estou conseguindo compartilhar os slides. Então eu vou mostrar para o pessoal aqui, depois pessoal do Insta, entra lá na fanpage, tá? No Facebook, que vai ficar disponível para vocês, aí vocês vão entender, mas o que eu vou falar aqui também vai ficar muito claro. Olha só, olha essa imagem aqui, ó. Quando a gente fala sobre acelerar a capacidade de processamento, significa que aumenta os medidores da girificação. Nossa, o que é girificação? Girificação é essas curvas, essas rugas do cérebro. Sabe aquelas rugas que a gente vê? A gente sempre compara o nosso cérebro com nozes, né? Sabe na casca da noz, aquele monte de curvatura? Isso é o que aumenta. E o que significa no nosso cérebro aumentar essas rugas, tá? Agora eu vou parar aqui de compartilhar um pouquinho e voltar para a imagem. E qual o benefício de aumentar essas rugas no cérebro? É que aumentando essa girificação,
aumenta a velocidade do nosso processamento de pensamento. Aí fala, tá bom, mas e para que serve? E daí? Para que serve aumentar o processamento, a velocidade do nosso pensamento? O pensamento rápido é o nosso pensamento intuitivo, é o nosso pensamento automático. É aquilo que a gente faz mais ou menos de bate-pronto. Então é aquela sensação que às vezes as pessoas têm de falar assim, cara, fiz sem pensar, foi muito rápido, foi uma reação muito rápida. Então quanto mais você orar e quanto mais você meditar, mais você vai conseguir dominar esse impulso, vai pensar rápido e vai trazer, com os outros benefícios que a oração e a meditação traz, você vai conseguir eliminar isso e se concentrar na atitude certa. E vamos falar agora na vida profissional, onde esse pensamento rápido gera, o que ele gera, né? O que esse pensamento gera de benefício? O pensamento rápido na vida profissional, por exemplo, para um médico, pensar rápido numa cirurgia ou numa emergência, num caso de vida ou morte, pensar rápido é extremamente importante. Então, quanto mais ele ora e medita, mais assertivo ele é nessa decisão. Um bombeiro, um profissional, um militar, por exemplo, numa ação rápida entre atirar e não atirar, entre se proteger, entre reagir e não reagir, isso é muito benéfico para esses profissionais. Para nós, no geral, também é. Por exemplo, se a gente levar isso para a nossa vida pessoal, responder de bate-pronto sim ou não e não se arrepender depois, é algo que melhora essa assertividade na resposta. Também a rapidez no pensamento faz com que a gente evite acidentes, por exemplo. Então a gente vai estar dirigindo, aquela reação rápida de tirar, de girar o volante ou o guidão da moto, enfim, essa atitude rápida que tem a ver também com o reflexo, vem dessa capacidade. Então quanto mais a gente orar e meditar, melhor vai ficar a nossa capacidade nisso. E há um estudo que eu vi recente com o Neymar, o jogador Neymar, e eu achei incrível porque disseram o seguinte: foram identificar por que ele consegue driblar tão rápido, o que faz dele traz para ele um grande diferencial. E aí eles analisaram o processo de resposta do cérebro dele junto com outros jogadores profissionais. E aí eles identificaram que ele tem uma capacidade de milionésimos de segundos mais rápido no processamento de pensamento do que os outros atletas. E aí então a gente conclui que esse primeiro benefício, olhando aí para a vida esportiva, usando o Neymar de exemplo, é o que define o cara que vai ganhar milhões e o cara que não vai ganhar talvez muita coisa, ou talvez não vai ter emprego, que vai ser reserva e que vai se sentir frustrado na profissão, é justamente a capacidade de pensar rápido. Segundo benefício, ele libera o nosso tecido neural. Isso é uma visão técnica, vou falar na prática para você entender na linguagem. Existe uma pesquisadora chamada Rebecca Glading, tá? E ela identificou que quem ora e medita, ele molda o cérebro. Então a gente viu que ele aumenta a velocidade de processamento do pensamento, mas ele também molda o cérebro. O que é esse moldar o cérebro? Ele controla o que ela chama, que tem no nosso cérebro, o centro do eu. O que é o centro do eu? O centro do eu é aquele diálogo interno que a gente tem. Sabe quando você fala alguma coisa para você e depois vem uma resposta? E aí você fala, será? Não sei. E essa resposta vem. E esse centro do eu se concentra também no núcleo do medo. E quanto mais você ora e medita, mais você vai diminuindo o processo de medo, essa comunicação interna do medo, porque o medo, como a gente já falou em outros vídeos também, o medo é um sentimento que, num equilíbrio, nos protege, né, da morte. Só que o excesso desse medo é o que nos impede de prosseguir, que nos traz infelicidade nos relacionamentos, tem aquela sensação de passar a vida e falar, puxa, me arrependo do que eu deixei para trás, se eu pudesse voltar no tempo faria diferente, e é tudo isso. E aí quando você medita e ora, você diminui essas conexões e consequentemente quando você diminui essas conexões, você também reduz o nível de ansiedade. Cara, isso é muito importante para o nosso tempo de hoje. Quando a gente fala reduzir o medo e também contribuir para a redução de ansiedade, eu quero trazer aqui para vocês um dado da Organização Mundial da Saúde. A nível Brasil, gente, nós estamos falando.
Em um período de 6 anos, no Brasil, aumentou-se o consumo de antidepressivo em 74%. E o de ansiolítico, 110%. Então, quando a gente fala que a oração e a meditação reduz esse processo de ansiedade, nós estamos dizendo que quem fizer isso vai economizar em medicamento e mais do que isso, vai economizar com coisa que é mais importante, que é acabar com o sofrimento e trazer a felicidade. E aí, quando eu fiquei pensando sobre nessa parte de diminuir a ansiedade, também me veio algumas passagens bíblicas de algumas pessoas, alguns heróis da fé. Por exemplo, quando a gente vê Deus falando diversas vezes na Bíblia sobre medita no meu livro de dia e de noite. E ele fala, olha, medita na minha palavra, fala da minha palavra, dos meus ensinamentos em tempo e fora de tempo, fala para todo mundo. Quando ele está dizendo isso, faz muito sentido para mim quando eu vejo alguns heróis, como por exemplo Davi e outros heróis, que eles tinham muita confiança, muita coragem. Por quê? Porque eles meditavam, eles falavam com Deus o tempo todo, eles separavam um tempo para meditar e orar, e isso consequentemente ia diminuindo a conexão com o medo e aumentando a coragem, e consequentemente aumentando a fé e a esperança, e fez com que justamente um versículo que é muito conhecido, um salmo que é muito conhecido, que fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele estava consciente, esse benefício ele já estava tendo. Bom, terceiro benefício, esse é incrível, ó. Atenção você que tem na sua família ou amigos que têm problemas cardiovasculares, acidente vascular cerebral, já teve alguém, cara, orar e meditar, a ciência comprovou que reduz o nível, o risco de acidente cardíaco e vascular. Isso foi uma pesquisa feita em 2012, uma grande pesquisa publicada, a pesquisa chama Circulação, Resultados da Qualidade Cardiovascular. Nesse experimento, nessa pesquisa, os cientistas acompanharam um grupo de 201 pessoas que tinham problemas de cardiovascular, certo? De alguma doença cardíaca. Aí nesse grupo ele disse o seguinte, ó, nós vamos dar duas opções e que vocês vão poder escolher. A primeira opção, para melhorar a doença cardíaca, vocês vão ter a opção de, primeiro, aprender e se educar mais, educar mais a alimentação e também praticar com isso, melhorar sua dieta e praticar exercício físico. Para o segundo grupo, para todos ele deu essas duas opções. A segunda opção foi o seguinte, olha, vocês podem escolher então na primeira ou aprender sobre dieta, alimentação e praticar exercício físico, ou na segunda aprender sobre meditação e praticar meditação. E aí eles acompanharam esses dois grupos, os que escolheram opção 1 e 2, eles acompanharam durante o período de 5 anos. E olha que fantástico, cara. Presta atenção. As pessoas que decidiram meditar tiveram uma redução de 48% no risco geral de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Olha que incrível, cara. Reduziu em quase metade do risco. E aí quando eu penso nisso, cara, eu percebo que quando Deus pede pra gente orar, né, e meditar na palavra dele, ele está nos ajudando, nos abençoando na vida espiritual, para quem acredita, mas também na sua saúde, cara. Nós estamos falando de questão de saúde. E aí eu lembro aqui de uma informação, de uma descoberta, inclusive, do Augusto Cury, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? Nós estamos vivendo num tempo de tanta informação que as pessoas elas estão perdendo o tempo de raciocinar sobre aquilo. E hoje, para você ter uma dimensão do tamanho de informação, a quantidade de informação que a gente tem, para uma criança de 7 anos, recebeu a mesma quantidade de informações do que o imperador de Roma no auge do Império Romano, quando o Império Romano era o maior centro, o maior domínio do mundo. Então olha isso, quando você para orar e meditar, você está equalizando, trazendo as suas emoções para o centro. E o quarto e último benefício é que a meditação ela melhora a sua memória. O que é melhorar a memória? A sua capacidade de trazer rapidamente, de se lembrar de fatos antigos. Eles chamam de memória recall, tá?
E aonde isso beneficia? Por exemplo, quem trabalhar, quem medita e ora, reduz as chances de ter Alzheimer. E quem medita e ora também aumenta o seu nível de concentração. E aí, se a gente levar isso para a vida profissional, isso está diretamente ligado à sua performance. Então, quanto mais você meditar e orar, mais você vai se concentrar, mais você vai ter uma memória rápida e mais rápido você vai decidir. E, consequentemente, isso combate as doenças degenerativas do cérebro. Legal, né? Então, rapidamente, vamos recapitular os 4 benefícios da meditação. Primeiro, faz com que a gente pense mais rápido, acelere e haja de forma mais rápida e de forma mais inteligente. Segundo, libera nosso tecido neural, ou seja, modela o nosso cérebro e isso faz com que a gente elimine o medo da ansiedade. Reduz os riscos de doenças cardíacas, né, e cardiovasculares. E também melhora a nossa memória e aumenta a nossa concentração, diminuindo assim o risco de ter Alzheimer. Bom, falado de meditação, lembrando, pessoal, quem ficar até o final vai ganhar de presente algo muito bacana para você usar, praticar no seu dia a dia para melhorar a sua saúde e seu nível de felicidade. Bom, seguindo, falamos de meditação, oração, que para a ciência é a mesma coisa, e nós vamos finalizar dizendo um conceito, uma percepção científica sobre isso, mas vamos seguir aqui agora falando sobre gratidão. O que é a gratidão? A definição de gratidão é um sentimento de reconhecimento, é a capacidade de entender de que alguém fez algo de bom para você, e por isso você é grato. E quais os benefícios que a gratidão tem? Bom, cientistas identificaram diversos benefícios. O primeiro deles é que ser grato aumenta o nosso nível de satisfação com o dia a dia. É a maneira mais fácil e mais simples de aumentar o nosso nível de felicidade no dia a dia. É através da gratidão. Quanto mais grato você for, pequenas ações de gratidão, por exemplo, alguém que segura a porta do elevador para você, ou alguém que faz um pequeno favor, e por questões de educação que a gente aprendeu na infância, de agradecer, de dizer obrigado, ou até mesmo a palavra, olha, gratidão por ter segurado a porta do elevador, enfim, isso faz com que as pessoas, desperte nas pessoas um desejo de ficar próximo de você. Então, olha que maneira bacana, se você é introvertido, pessoas que às vezes têm dificuldades em relacionar, comece a utilizar a gratidão, porque isso vai despertar nas pessoas o interesse de estar próximo de você e vai melhorar os seus relacionamentos e até abrir portas para novos relacionamentos. Outra coisa fantástica, pessoas que são gratas, aquelas pessoas que agradecem pelo que elas vivem ou pelo que elas têm, pela história dela, enfim, elas são gratas, elas são mais saudáveis e sentem menos dores. E são pessoas que têm mais longevidade na saúde. Então, mais uma vez, essas teorias que às vezes parecem abstratas, como a meditação, a oração e a gratidão parecem abstratas, a ciência está provando que elas atuam diretamente na nossa saúde e na nossa longevidade. Porque a gratidão, além de trazer esse sentimento de satisfação e diminuir as dores, ela também reduz emoções tóxicas como inveja, ressentimento, frustração. E com isso ela aumenta efetivamente a felicidade e ajuda a lidar com a depressão. E aí, mais uma vez, uma pausa para a gente refletir. Com certeza, eu falo muito nos treinamentos que na minha infância, quando a gente falava sobre depressão, suicídio, a gente ouvia falar do primo, do tio, do amigo, do irmão lá de longe, distante, e que a gente talvez nem conhecia. Hoje, quando a gente fala de depressão e suicídio, eu tenho certeza que o pessoal que está aqui no Facebook, o pessoal que está aí no Insta, com certeza vocês já viram, ouviram, ou até mesmo na família de vocês, amigos próximos, ou já tiveram depressão, ou já tentaram suicídio e, consequentemente, alguns também efetivamente se suicidaram. Cara, isso está se tornando uma epidemia, ao ponto da ciência já afirmar que até 2030, a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão vai ser a doença mais dominante do mundo. Então, se você tem alguém na tua família ou próximo que está vivendo esse drama, gente,
ensina ela, e o presente que eu vou dar para vocês no final é exatamente para atuar nisso, para gerar felicidade e eliminar a depressão. E eu quero que vocês saibam que eu não estou aqui, nem é o objetivo das lives, dos vídeos, tratar a depressão. Nós vamos falar muito de depressão, mas nós vamos falar, não é como tratamento, mas falar sobre felicidade. E aí o que a ciência fala também sobre isso? Que quando a gente trata algo que é negativo e acaba com isso ou reduz isso, não necessariamente a gente tenha o lado positivo. Então, por exemplo, quem trata a depressão não necessariamente é mais feliz. E eu estou aqui para falar com vocês sobre a ciência da felicidade. Porque usando aí um gancho com a Bíblia, que a Bíblia fala o seguinte: aonde a luz, as trevas têm que sair. Aonde a luz impera, aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Aí eu te levo como exemplo aí na sua casa. Entra no teu quarto no breu e acende a luz. Cara, a escuridão ela não vai se negar a sair. Acendeu a luz, a escuridão tem que sair. Então, praticou os princípios da felicidade, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, doenças psicossomáticas, doenças de pele, estresse, tudo isso vai embora. Então, meu objetivo é falar para vocês de algo que é a luz e não ficar tratando o que é escuridão, ok? Pessoal, tá comigo? Tá fazendo sentido para vocês? Dá um joinha aí, está fazendo sentido? Fala aí, tá fazendo sentido para a gente continuar? Faz sentido para vocês a gente continuar falando sobre esses assuntos? Tá interessante? Eu quero depois, pessoal, nos comentários, por gentileza, deem um feedback, tá? Olha, eu gostei disso, fez muito sentido isso, olha, não achei legal isso, porque a gente vai melhorando. Nas próximas quintas-feiras que a gente for fazendo, eu vou sempre trazer coisas que é de interesse de todos, porque isso eu gosto muito. E faz a diferença de quando eu falo isso nos treinamentos e ensino as pessoas a aplicarem. Então, se estiver fazendo sentido, fala, e se vocês quiserem saber de outras coisas, também deixa nos comentários que depois eu vou ler e a gente vai continuar. Ok? E fazer os próximos vídeos baseados no interesse de vocês sobre felicidade. Bom, falado também que reduz emoções tóxicas, né? Como inveja, ressentimento, frustração, essas coisas. A gratidão, ela também gera um sentimento de empatia e aumenta a nossa capacidade de perdão. Olha que legal. Pessoas que são gratas, mesmo quando outras pessoas fazem algo de ruim para ela, ela consegue perdoar, ela consegue não aceitar aquilo ou revidar, ok? A gratidão também aumenta a autoestima. E quando aumenta a autoestima, isso reduz, juntamente com o aumento da autoestima, que é a sua capacidade, amor próprio, autoconfiança, isso reduz algo que eu atendo muita gente. E aí eu vou até contar uma história para vocês. Reduz a comparação com outras pessoas. Eu atendo muita gente, profissionais, executivos, empresários, enfim, gente de diversas áreas profissionais e muito bem sucedidos, que às vezes vêm aqui e começam a reclamar. E aí eu começo a perceber que ela reclama porque ela está se comparando, fala, olha, fulano de tal fez isso, eu não acredito que deram a chance para ele. E eu falo assim, qual é o teu sonho? E aí quando eu falo, quando você era criança, o que você sonhava em ter, quando o assunto é finanças, né? Ganhos monetários. E ele fala que é o que ele está ganhando. E aí eu falo, cara, não faz sentido, porque você está dizendo que o teu sonho era ganhar o que você ganha, mas agora você se sente frustrado. Por quê? Porque ele não é grato, e quem não é grato pelo que tem, jamais terá o suficiente, tá? Para a gente finalizar o assunto gratidão, também cientistas acompanharam, em 2006 eles acompanharam veteranos da Guerra do Vietnã. E aí eles descobriram que aqueles soldados, combatentes, que eram gratos pela vida, que tinham altos níveis de gratidão, eles tinham menos taxas de transtornos e de estresse pós-traumático. Então a gratidão reduzia a chance deles terem traumas e estresse por conta da guerra. E aqueles que não eram gratos, consequentemente, aumentavam o seu nível de sofrimento, de estresse, de depressão. Então, pessoas que são gratas e exercitam a gratidão, elas são capazes de reconhecer
reconhecer o que elas têm de bom, na história dela, o que há de bom, mesmo nos piores momentos da vida. E isso é o que fortalece a resiliência. E aqui é um ponto que também vale a pena ressaltar. Isso comprova que a gratidão comprova que não são as circunstâncias que definem o nosso nível de felicidade. Não são a nossa condição financeira que define o nosso nível de felicidade. Ela até contribui, mas não define. Por isso que a gente vê pessoas, às vezes, em condições financeiras ou em circunstâncias adversas, e a gente se emociona com história de superação e fala, cara, olha, ele tem... Aí a gente sempre fala assim, puxa, eu não tenho problema, agora eu vejo que eu não tenho problema. E aí você vê aquela pessoa com história de superação. Por quê? Porque ela é grata. E a gratidão traz todos esses benefícios que a gente falou agora. E aí, por fim, a ciência fala, e é com isso que tem a ver o presente, né, que eu vou dar para vocês no final, que você dedicar 15 minutos do seu dia, no final do dia, para escrever num caderno, num diário, sobre as razões pelo qual você é grato, isso vai melhorar a sua vida, porque quando você dorme, o teu cérebro ele processa. E quando a gente condiciona, através dessas perguntas que eu vou dar para vocês, fazerem todas as noites, 15 minutinhos, você não vai levar nem isso, é muito menos que isso. Quando você fizer esses exercícios de gratidão, a sua mente, quando você dormir, ela vai processar, e como você obrigou ela a buscar na sua memória coisas positivas, ela vai fortalecer aquilo. E aí no outro dia você acorda, e acorda com aquela sensação de noite bem dormida, porque isso melhora, a gratidão melhora inclusive o sono. Sabe aquela sensação contrária também, de você acordar e falar assim, cara, eu acordei, não estou bem, não sei porquê? Talvez o teu inconsciente, enquanto você dormia, ele processou, seu cérebro processou, sua mente processou informações e trouxe coisas negativas. E isso acarreta, você leva para o seu dia todo. Então, meditação e gratidão, gente, e aí meditação entendo oração também, são coisas extremamente benéficas para a nossa saúde, ok? Nós não estamos falando só de um viés espiritual, nós estamos falando verdadeiramente de um bem-estar físico, ok? E aí, fechado esses dois assuntos, eu quero trazer uma passagem que é da carta de Paulo, do apóstolo Paulo, para os Colossenses. Colossenses tem 4 capítulos, e nesses 4 capítulos ele está exortando, está ensinando, conduzindo, direcionando o povo, né? Os colossenses. E aí ele começa a descrever na carta, no capítulo 1, sobre exortar para as pessoas darem bons frutos, crescer em conhecimento, em sabedoria, olha isso. Tá? Conhecimento, sabedoria, meditar na palavra de Deus. E ele começa a falar sobre as instruções de viver em santidade, não viver nos desejos do mundo, das coisas mundanas, do que as pessoas nas culturas, nas vãs filosofias, que eram coisas que as pessoas acabavam acreditando, mitologia e todas essas coisas. E aí ele vai discorrendo, ele vai dando também instruções de como o marido tratar a esposa, de como a esposa tratar o marido, como os pais tratarem filhos, como os funcionários tratarem os patrões, e ele vai discorrendo, tá? E aí no último capítulo, que é o capítulo 4, e no versículo 2, depois de ler o livro de Colossenses e ver essa passagem, cara, e depois de estudar meditação, oração e gratidão, ele diz, parece que ele sabia o que eu estava estudando, ele diz o seguinte, em Colossenses 4, capítulo 2, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Cara, aí eu fiquei abismado de como a Bíblia ela é atual. A ciência, nós estamos falando de 2012, estudo de 2012, 2006, e o apóstolo Paulo falou exatamente das duas coisas que a gente falou aqui agora, que é a meditação e oração. Então ele falou assim, olha, dediquem-se à oração. Parecia que ele já sabia o que estava acontecendo. E ele falou, sejam agradecidos. Cara, e quando fala de gratidão e fala do apóstolo Paulo, é incrível, porque ele escreveu essa carta, ele estava preso. E ele continua agradecendo a Deus o tempo todo, porque ele entende que ele tem um propósito e vida com significado é algo que a gente vai falar nas próximas lives, numa próxima oportunidade. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte,
que recentemente, falando depois de Paulo, recentemente teve um neurocientista que foi na Fátima Bernardes falar sobre meditação e oração. Quem aqui viu esse vídeo, ele bombou na internet, ou quem aqui viu na televisão? Digita eu aí, para eu saber se você viu, se você conhece esse estudo, se você viu essa entrevista. Digita aí para eu ver se alguém conhece, alguém viu. Vocês viram, vocês chegaram a ver o que ele fala sobre meditação e oração e o que ele afirma? Alguém viu aí? Legal, bacana, algumas pessoas viram. Olha só, ele diz o seguinte, ele afirma, abre aspas, porque essa afirmação é do neurocientista chamado Fernando Gomes. Ele fala o seguinte, olha, a fé e a ciência estão conversando. Olha que incrível. A ciência e a fé estão conversando. E aí ele fala o seguinte, que estudos comprovaram que no momento que a pessoa está orando, o lobo frontal, que é a parte que é responsável pela nossa concentração e atenção, juntamente com o sistema límbico, que é a parte emocional, toda vez que a gente está orando ou meditando, ela fica mais funcional, elas estão mais atuantes. E ao mesmo tempo em que essa parte de concentração e o emocional está mais atuante, a parte posterior que fica na região parietal, que é a parte aqui de trás da nossa cabeça, que é a parte responsável pela nossa noção e entendimento de espaço, de tempo, é a noção do nosso próprio corpo, noção de realidade, ela fica emudecida, ela se silencia, ela fica em silêncio. Então, quando a gente ora, a gente se concentra mais, trabalha o nosso emocional, e a gente falou sobre a autoestima, sobre a gratidão, e isso gera mais gratidão, mais concentração, melhora, acelera o pensamento e tal, e isso reduz os nossos pensamentos com os problemas do dia a dia. Isso é incrível. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, que embora a ciência ela não saiba como, olha que fantástico, e isso vai de encontro, aí aqui é uma prova, para mim, na minha concepção, eu quero saber na sua também, é uma prova cabal de que a fé, ela move montanhas, e que a oração, ela tem poder. Porque eles dizem o seguinte, olha, a ciência prova, mas não sabe como. Ele diz o seguinte, que eles acompanharam pessoas que estavam hospitalizadas. E aí, eles acompanharam dois grupos de pessoas hospitalizadas. E um dos grupos, esses grupos, eles não sabiam, mas eles estavam recebendo orações de pessoas. E esse grupo que recebeu mais orações, eles tiveram menos complicações na internação, seja soltar um catéter, ou uma infecção urinária, infecção bacteriana, enfim, qualquer outra coisa desse tipo. As pessoas que receberam oração tiveram menos disso, menos complicações. Cara, então, verdadeiramente, a ciência comprova que oração tem poder. E aí, pra gente concluir, tá? Eu quero, agora pra gente finalizar, que o objetivo é fazer lives rápidas, não é ficar horas aqui, mas é para trazer a sua consciência, o teu entendimento e mais do que isso, te levar à prática dessas boas ações, que eu tenho feito isso na minha vida e eu posso te garantir que transforma, que muda, e isso tudo é fantástico. Bom, minhas conclusões, tá? Primeiro, eu percebo depois de estudar, e isso que eu fiz para vocês que a gente falou é um resumo, um breve resumo, isso é ainda mais profundo e a gente vai compartilhar mais sobre esses assuntos. Mas para mim, a concepção que eu tenho, a conclusão que eu tenho, é que na Bíblia nada está escrito por acaso. Às vezes a gente deixa passar despercebido para quem lê, para quem é cristão, lê e passa despercebido até pela falta de conhecimento, desse tipo de conhecimento. E aí por isso que essa é a minha missão, levar para vocês, independente para quem acredita ou não, para que as pessoas me perguntam assim, qual é o melhor livro que você indica para as pessoas se lerem e se curarem, que é onde vai ter várias coisas onde ela pode se praticar. Eu falo, cara, lê a Bíblia. Lê a Bíblia porque ela transforma e ela tem princípios que são práticos. Então às vezes passam despercebido, mas eu chego à conclusão que verdadeiramente, gente, a Bíblia é o manual do homem, do ser humano. Vocês concordam com isso?
Vocês que estão no Instagram, vocês concordam? Que faz sentido para vocês que, depois de tudo isso que a gente falou, e falando com base científica, experimento científico, pesquisa científica, a Bíblia tem se provado cada vez mais o manual do ser humano? Cara, isso é fantástico. A segunda conclusão que eu chego verdadeiramente, depois de estudar muito sobre gratidão, é que aquele que não é grato pelo que tem, jamais terá o suficiente. Olha, se você não é grato pelo que você tem hoje, ainda que você ganhe muito, você vai continuar não sendo grato. Isso é incrível, porque a Bíblia fala assim, quem é fiel no pouco, no muito também será. Então, se você não é capaz de ser grato pelo pouco, quando você tiver muito, você também não vai ser grato. E isso vai continuar afetando. Aí tem gente que fala assim, meu problema é falta de dinheiro, por isso que eu sofro. E aí se ela ganha dinheiro, ela passa a sofrer por outras coisas. Porque agora as pessoas se aproximam de mim porque eu tenho muito dinheiro. Então ela só muda o foco do sofrimento porque ela não tem gratidão dentro dela. Eu vou compartilhar agora, gente. E aí você que está no Insta, mais uma vez, eu vou convidar você a ir lá para a fanpage depois, procurar, porque eu vou disponibilizar agora uma imagem que fala sobre o diário de bordo. Eu vou ler aqui o diário de bordo, vou sair da tela aqui para o pessoal do Face, vou continuar aqui com o pessoal do Insta, então agora eu estou olhando só para o pessoal do Insta. O que é o diário de bordo? É aquilo que a gente falou, que os cientistas disseram que todo dia, 15 minutos antes de você dormir, se você praticar essas 3 perguntas, você vai ser mais feliz, vai melhorar o seu nível de felicidade. Então eu vou ler as perguntas para o pessoal do Insta, mas ela vai estar disponível nessa gravação da live que a gente fez lá na fanpage da Extraordinariamente, tá? Então é @extraordinaria.mente.oficial. Então vamos lá, depois eu também deixo nos comentários aí. O que é o diário de bordo? Então é esse exercício de 15 minutos antes de dormir. E ele baseia-se em 3 perguntas, gente. Quais são essas 3 perguntas? A primeira é levar sua mente a exercitar a gratidão. Então, é responder, por que valeu a pena ter acordado hoje? Por que valeu a pena e o que eu aprendi que fizeram o meu dia ser melhor? Ou que fez o meu dia verdadeiramente ter um significado, ter um sentido. Ainda que todo o meu dia tenha sido ruim. Mas o que foi de bom? Por que valeu a pena acordar naquele dia? Aí de repente você chega na tua casa, você vai agradecer pela tua saúde, você vai agradecer pelos teus filhos, você vai agradecer pela tua família, marido, estou falando filhos, às vezes você não tem, mas você vai agradecer por várias coisas que você tem. E aí o interessante é que você não deixa isso se tornar automático. Chegar no fim do dia e falar que eu sou grato pela minha família, pela saúde. Não. Começa a notar, olha, poxa, de repente, meu chefe brigou comigo, mas eu percebi que meus amigos me confortaram, então valeu a pena porque eu percebi que eu tenho pessoas que se preocupam comigo, enfim. Você vai dar esse sentido, vai trazer essas respostas, todo dia tem que ter motivos, pode ter os mesmos motivos, mas sempre acrescenta, busca outros motivos diferentes. O segundo o que eu poderia, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu poderia fazer diferente do que eu fiz hoje, por exemplo? Então, chegou a noite, se eu pudesse voltar para de manhã, o que eu faria de diferente? Diferente melhor do que eu fiz, certo? Com isso, o que sua mente está fazendo? Condicionando você a ir em foco nas ações que você sabe que precisa ter. Então, por exemplo, poxa, olha, eu perdi a paciência com alguém. Se eu pudesse voltar no tempo, olha, eu teria tido mais paciência. Só que essa resposta tem que ser específica, no sentido, olha, no momento que fulano falou tal, eu respondi, não, naquele momento eu tinha que ter respirado fundo. E aí quando você traz a ação necessária, não pode ser subjetivo. Não, se eu pudesse voltar no tempo para a pessoa que estourou, que foi agressivo, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo eu teria sido mais calma. Não, isso é abstrato, não tem significado para sua mente. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria exatamente? Então, poxa, olha, na hora que fulano falou tal coisa, eu teria ficado quieto, eu tinha que ter ficado quieto. E aí você começa a perceber e começa a praticar isso no seu dia a dia. E aí você vai melhorando as suas ações. E a terceira e última pergunta é, quais ações diferenciadas você tomará no próximo dia? Eu costumo falar para as pessoas elencarem pelo menos 3 ações
que são extremamente importantes para elas. Então, olha, poxa vida, eu tenho que terminar um relatório, entregar tal. Não, amanhã eu me comprometo a passar mais tempo com os meus filhos, ficar menos no celular, brincar mais com eles, enfim. Você definir 3 ações que você entende que vai melhorar a sua vida, vai te trazer mais satisfação e mais felicidade. Beleza? Essas são as 3 perguntas. Para quem está no Face é só printar a tela. Para quem está no Insta eu falei aqui, mas também vai estar disponível lá no Facebook, na fanpage, que eu vou deixar o endereço aí para vocês. E para a gente finalizar, eu quero contar uma história que eu acho que engloba e sela essa live de hoje. Diz a história que um homem, um dia, conversando com Deus, ele perguntou assim para Deus. Falou assim, Deus, eu posso te fazer algumas perguntas? E Deus falou, pode. Ele falou assim, mas o senhor não vai se chatear com as minhas perguntas? Ele falou, não, pode fazer as perguntas. Ele falou assim, olha, por que anteontem o senhor permitiu que o meu dia fosse tão ruim? Ele falou assim, por que seu dia foi tão ruim? Ele falou assim, olha, eu acordei atrasado, não bastasse acordar atrasado, eu fui ligar meu carro e ele não pegou, e aí eu acordei atrasado, meu carro não pegou, cheguei atrasado no meu trabalho, tive que almoçar rápido, e aí eu fui num restaurante, pedi a comida, eles erraram o meu pedido, foi algo que eu não queria. E além de eu pedir, eles mandaram o que eu não queria, no final do dia eu quis chegar em casa e tomar um banho de banheira para relaxar, de tão estressante que foi meu dia. E eu cheguei lá e minha banheira não funcionou. Me responde, Deus, por que o Senhor permitiu que meu dia fosse tão ruim? Aí Deus respondeu, falou, então é o seguinte, você acordou atrasado porque no momento, se você tivesse acordado no horário e seu carro funcionasse, naquele momento em que você sempre passa por um determinado caminho, ali estava passando um bêbado, uma pessoa embriagada, e ela ia te pegar. No seu almoço foi o pedido errado, porque a pessoa que manuseou os alimentos antes, que acertou e estava fazendo seu prato, ela estava contaminada com vírus, ela estava gripada e isso ia te afetar, ia piorar não só o seu dia, mas a sua semana. E por fim, a banheira não funcionou porque a sua casa está em curto. E se ela funcionasse, ela ia queimar e você ia ficar sem energia na sua casa, inclusive com risco de pegar fogo. E aí aquele homem ficou paralisado. E aí a conclusão que ele teve é que verdadeiramente em tudo a gente deve ser grato. A gente deve agradecer o tempo todo e em todas as coisas. Em tempo e em fora de tempo. Estando as coisas boas ou ruins. Porque a nossa mente ela não consegue alcançar o que aconteceria, o se. O se ele não existe. Só existe na nossa mente. E a gente não consegue entender. Mas Deus sabe de todas as coisas. E talvez o que não foi bom no seu dia hoje, ou que não está sendo bom nos seus dias até agora, é algo que vai moldar o seu caráter, vai te fazer uma pessoa ainda melhor, mais incrível para o seu relacionamento, para os seus filhos, no seu trabalho, com seus amigos, com seus familiares, enfim. Eu tenho certeza que a gratidão e a oração nos faz pessoas melhores. Então eu te convido a praticar esses 2 princípios e a utilizar verdadeiramente no final do dia. Talvez você não precisa nem anotar no seu caderno, mas usar, memorizar a pergunta, as 3 perguntas. A primeira é, por que meu dia valeu a pena? O que eu faria de diferente se eu pudesse voltar no tempo? E a terceira é estabelecer 3 coisas para você fazer no próximo dia, que você tem certeza que vai melhorar e aumentar o seu nível de felicidade. Beleza? Pessoal, gostaram? Fez sentido para vocês? Comentem aí para mim. A gente conclui agora a nossa live. Eu quero saber de vocês se valeu, se fez sentido, se é isso o que vocês... se isso fez sentido, se isso vai melhorar a vida de vocês, tá? Tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado. O que eu não responder
por conta dos comentários que vão passando e tal. Eu vou ler um a um e se tiver alguma pergunta eu vou responder para vocês, ok? Na sequência, até amanhã. E eu quero finalizar dizendo que eu estou muito feliz e honrado por ter vocês aqui, por vocês terem dedicado parte do dia de vocês aqui comigo nessa reunião virtual. E eu finalizo dizendo o seguinte: olha, que felicidade, entenda bem, que felicidade seja a palavra que defina a sua vida, tá bom? Um abraço, fiquem bem, cuidem-se e até uma próxima oportunidade. Lembrando, ó, quinta-feira que vem, pós-carnaval, live de novo, um assunto interessantíssimo. Você que é pai, você que é mãe, você que tem amigos que tem problemas de relacionamento com filho ou filhos pequenos e quer se proteger, a gente tá vendo as crianças cada vez mais rebeldes e tal. Cara, já avisa essas pessoas, eu vou já lançar o evento, marca lá, você que participou das lives, tem como você clicar em algum lugar aí dizendo, olha, tem interesse ou me avise as próximas lives, quinta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nós vamos falar sobre esse tema e vai ser incrível, eu garanto pra vocês, tá bom? Ó, beijo pessoal do Face, beijo pessoal do Insta e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Abraços e fiquem bem.